E aí, gente, tudo bem? Sabe, vocês viram a capa do vídeo, né? Essa capa, ela veio de uma reflexão bem humorada até, relacionada ao ritmo de estudo que cada candidato desenvolve ao longo da sua jornada escolar, da sua jornada acadêmica. E aí, quando de repente você está num contexto de concurso público, você é pressionado a acelerar esse passo, né? Não sei se já aconteceu com vocês, mas toda vez que você sabe que o CACD está próximo a acontecer, e não precisa ser o CACD, foi assim com o vestibular também, mas já que a gente está falando do CACD, o CACD estando próximo, ele gera uma ansiedade, né? E todo ano tem CACD, ou seja, todo ano você vai ficar exposto, você vai ficar exposta a essa ansiedade. E não dá para estudar todo o conteúdo do edital nesse intervalo de um ano. Mas pode reparar, propaganda da maioria dos cursinhos, dos preparatórios, dos professores, de um modo geral, nenhum em especial, eles forçam você a comprarem um produto de curto prazo. Ou quando não é de curto prazo, que seja de longo prazo, porque de fato também existe essa oferta, o curso sempre está voltado ao próximo CACD. Mas convenhamos, o próximo CACD vai acontecer em menos de um ano. E a menos que a gente só olhe para o curso que está sendo ofertado, não dá tempo de estudar para o conjunto da ópera, né? Então eu tive a intuição, o insight de promover uma preparação de longo prazo. E só dá para você oferecer uma preparação de longo prazo se você não tem o compromisso com falsas promessas. Eu não tenho compromisso, por exemplo, de te garantir a aprovação se você for orientado por mim. Eu não tenho compromisso, por exemplo, de te garantir que nós temos o melhor material. Não tenho esse compromisso, embora eu ache que tenha o material mais adequado para o concurso. Então, sem falsas promessas aqui, o nosso convite, melhor dizendo, eu ia dizer nossa promessa, mas não é promessa. Nosso convite é que você se organize para além desse horizonte temporal de um ano. Que o concurso aconteça em bases anuais é maravilhoso, porque aí todo ano você tem a oportunidade de fazer a prova. Agora, não significa que todo ano você tem a chance de passar. Não é assim que funciona. Você, para passar, precisa acumular determinado repertório. E esse repertório, se você for lidar, se você for conversar com candidatos e professores de maneira muito honesta, eles vão te dizer, olha, isso não vai levar menos de 3, 4 anos. Então, oriente-se para estudar por um bom tempo. Isso se você fizer de forma direcionada. Quer dizer, o concurso para diplomacia, como a gente já conversou no vídeo anterior, ele não é um concurso difícil, mas ele é um concurso trabalhoso, é um concurso que você vai precisar desenvolver a cultura do caderno, né? Construir a cobertura do edital, aprofundar nos pontos que precisa aprofundar, ser mais raso em outros pontos, ou seja, fazer esse juízo ao longo da jornada. Agora, não quer dizer que o fato de o projeto chamar CACD 2030, que você só vai passar quando o CACD de 2030 chegar. Não é isso. Embora, vamos combinar aqui, hein? A gente vai se encontrar em Itamaraty em 2030. Você já tem que ser diplomata, hein? Por favor. Mas você pode, eventualmente, ser diplomata em 2031, 2032. Repara que eu não falei de 2029, não falei de 2028, de 2027, de 2026, então muito menos. Por que eu não falo de CACDs anteriores a 2030? Porque eu estou partindo do pressuposto que você está começando, que você precisa construir as suas bases. Você pode até dizer, não, César, mas eu não estou começando. Ótimo, maravilhoso. Mas se você estiver começando, você vai precisar construir essas bases de caderno.
E se você já tiver começado e só tiver lido, só tiver feito, fazendo um curso aqui, um curso acolá, com os cadernos muito meia boca, bem, lamento que você ainda nem começou. Porque começar a estudar efetivamente para o CACD é construir caderno. Quando você só estiver lendo, quando você só estiver assistindo aula, vamos combinar que você não começou a se preparar, tá bom? Então, começou a construir caderno, começa copiando mesmo, você não precisa criar coisas muito novas, não. Você precisa criar familiaridade, né? Então, copie parágrafos, copie ideias, cubra o edital, sabe? Um exercício bem mecânico. Você precisa internalizar essa, digamos, essa linguagem do CACD em cada uma das bancas examinadoras. Você vai precisar de uns 10 cadernos, um para cada linguagem. Só para você ter uma ideia, jamais você vai poder responder uma questão de história do Brasil, por exemplo, com uma linguagem de política internacional ou com a linguagem de economia e vice-versa. Uma prova de geografia exige o geografês. Nem tudo é língua portuguesa na prova discursiva, sabe? Então, nessas matérias que não são língua portuguesa, tem uma gramática própria, tem uma sintaxe própria, e a gente vai conversar sobre isso, porque essa sintaxe própria da economia, essa sintaxe própria da política internacional e assim por diante, ela é extraída dos textos que você lê. Os textos já vão te dar os argumentos do jeito que precisam ser colocados na prova. Veja, não quer dizer que os livros que a gente vai ler foram feitos para o CACD. Não, não foram. Agora, as teses, os argumentos de cada uma das disciplinas não são autorais, não somos nós quem criamos os argumentos das disciplinas que já estão consolidadas, compreende? E aí, nesse sentido, vai exigir sim um trabalho de caderno que leva tempo. Leva um bom tempo, mas é um tempo garantido, quer dizer, você não vai se perder nesse processo sabendo que você está construindo os seus cadernos. E olha que bacana, a cada ano que passa, você pode estipular uma meta. Como assim, César, uma meta? Você pode estipular que você vai passar de fase. Sim, passar de fase me parece ser uma meta muito justa. Por exemplo, no CACD de 2027, sim, vai ter CACD de 2027, você pode se propor a passar de fase, ir para a discursiva. Então, durante o ano de 2026, não precisa pegar a discursiva, pega só as objetivas, que já é muita coisa. Cobre o edital para fazer uma boa primeira fase. E aí, uma vez chegando na discursiva, você vai ter a experiência de discursiva sabendo que ainda não é o seu ano, mas vai ter cumprido a sua meta. Se você coloca uma meta maior do que o passo que você pode dar, vai ter frustração. Colocar, por exemplo, para 2027, que você vai ser aprovado no concurso, bem, o mínimo que você teria que ter feito em 2026 é estar disputando as vagas nas primeiras colocações, para poder em 2027 estar com autoridade, estar com acúmulo, estar com repertório para fazer essa meta. Agora, se você está começando do zero, uma meta razoável é passar de fase. E deixa o horizonte lá para 2030. Vamos ver o que acontece em 2027, em 2028. O mais importante para te manter, digamos, animado nesse processo que é um pouco longo, é que você vá avançando nas fases para ter oportunidade, inclusive, de treinar nas fases discursivas. Porque aí se você vai, olha só, se você vai em 2028 para as fases discursivas, a sua preparação em 2029 é outra. É outra, você em 2029 vai se preparar para as discursivas porque você já esteve lá. Compreende? Então, o meu convite aqui é para você que é um candidato lento, para você que é uma candidata lenta. Vamos estudar de forma progressiva, mas com um bicho preguiça. Aceite esse nosso mascote com muito carinho. Vamos estudar sempre, mas vamos estudar lento. Vamos saber o que nós estamos fazendo. Não precisa comprar nada, sabe? Não precisa adquirir nada. Vamos avançando. Vejo vocês no nosso conteúdo. Grande abraço.